Eu queria que você começasse a orar nessa noite e pedisse ao Senhor: basta que me toques. Comece a pedir ao Senhor nessa noite, para que Ele venha tocar você nessa noite. Senhor, nessa noite, nós estamos aqui, se nós saímos dos nossos lares para estarmos aqui, Senhor, nós não saímos, ó Deus, simplesmente para um culto religioso, para um ajuntamento de pessoas, não, Jesus. Nós entendemos, ó Deus, que como igreja, Senhor, nós marcamos um encontro real com o Senhor nessa noite, para que a Tua glória se manifeste em nós como igreja, como corpo, Senhor. Que nessa noite o Teu Espírito Santo tenha total liberdade, Senhor, para tocar em nós. Que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade, Senhor, para transformar, mudar o nosso coração, para que venha, Senhor, mudar a nossa forma de pensar. Jesus, toma o nosso coração nas Suas mãos nessa noite. Senhor, os corações entristecidos, os corações, ó Deus, que estão desanimados, Senhor, aquelas pessoas, ó Deus, que não têm ânimo, Senhor, que estão sem ânimo para prosseguir. Senhor, eu quero pedir ao Senhor nessa noite, só o Senhor é quem pode renovar o nosso coração. Não é pregador nenhum, não é cantor nenhum, não, Senhor, é só o Teu Espírito, porque a Tua palavra diz que quem convence o homem do pecado é o Teu Espírito, e que nessa noite nós damos total liberdade para que o Teu Espírito Santo venha convencer o nosso coração, para que o Teu Espírito Santo venha encher o nosso coração de alegria, de ânimo, que nós, ó Deus, ao ouvirmos, ó Deus, igual foi ouvido aqui nessa noite, que nós, ó Deus, estamos, ó Deus, trabalhando, Senhor, existe uma grande obra a ser feita, que o nosso coração não venha encher de tristeza, Senhor, ao ouvir que cada sapata dessa custa R$1.000, mas que o nosso coração venha se encher de alegria, porque o Senhor vai fazer coisa sobrenatural, Senhor, através da obra que vai ser feita nesse lugar. Enche o nosso coração de alegria, Senhor, em poder ofertar, em poder, Senhor, contribuir, em poder fazer parte dessa grande obra, que não é nossa, mas foi o Senhor em si, ó Deus, que está à frente de todas as coisas. Senhor, toma a nossa mente nas Tuas mãos nessa noite, leva cativa ao trono da Tua glória, Senhor, que nessa noite não venha haver distração nesse lugar. Todo espírito de distração, o Senhor venha, Deus, jogar por terra nessa noite, ó Pai. Senhor, que venha haver libertação, que venha haver salvação nesse lugar nessa noite, que venha haver cura, Senhor, nessa noite. É o que nós oramos ao Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 2. E eu queria trazer para você nessa noite uma palavra de temor. De temor. Que você tenha temor, que você tenha medo, para que sejamos obedientes. Eu sempre falo que quando eu me converti, o primeiro contato que eu tive com o Evangelho, eu não me entreguei a minha vida para Jesus por amor, eu entreguei por medo. E o medo gerou temor no meu coração, e o temor gerou o amor. Então, que se o medo, né, o temor, seja o que for, que gere no seu coração a obediência e o amor, amém? Diz assim, ó, no 1 Samuel, capítulo 2, a partir do verso 27. Depois eu vou explicar tudo direitinho, mas eu queria essa parte aqui, o versículo 27. Diz assim, ó: veio um homem de Deus a Eli e disse: assim diz o Senhor, não me manifestarei, na verdade, na casa do teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir no meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa do teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque pisas aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei, que se fizessem na minha morada, e tu
porque honra mais os teus filhos do que a mim, para que tu e eles engordaste das melhores de todas as ofertas do povo de Israel? Portanto, diz o Senhor de Israel: na verdade, dissera eu que a tua casa que a tua casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, eu honrarei, porém aos que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da tua casa, da casa do teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa, e verás o aperto da morada de Deus ao tempo com o bem que fará Israel, e jamais haverá velho na tua casa. O homem, porém, a tua linhagem, que eu não afastar do meu altar, será para ser consumido os olhos e para entristecer a tua alma, e todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Ser-te-á por sinal que sobrevirá a teus dois filhos, Ofni e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que eu tenho no meu coração e na minha mente, e edificarei uma casa estável, e andará ele diante de mim para sempre. Até aí, poderia sentar, querido. Eu creio que a grande maioria aqui já ouviu falar, né, sobre a história de Eli e seus filhos, sobre essa história aqui no começo do livro de 1 Samuel, e nós vemos que Eli, a casa de Eli, Deus prometeu para Eli que Eli andaria perpetuamente. Deus fez uma promessa, que ele andaria perpetuamente, que ele seria o sacerdote, que a casa dele seriam as pessoas a qual iriam ministrar, né? Seriam os sacerdotes. E nós vemos que Eli tinha 2 filhos, né, que foram criados, vamos colocar assim, na casa de Deus. Eram filhos, vamos colocar hoje, né, como filhos de pastores, aqueles que nascem num berço evangélico e tal. E naquela época passava-se, a família sacerdotal passava-se de pai para filho, os compromissos em si. Então eles aprendiam, eles sabiam da lei, eles sabiam o que era certo, o que era errado, eles eram ensinados, eles tinham conhecimento. Eles ministravam diante de Deus, eles viam o seu pai ministrar diante de Deus, e nós vemos que eles escolheram em viver uma vida totalmente deturpada, uma vida totalmente contrária daquilo que as Escrituras, daquilo que a lei mandava, aquilo que a lei ordenava em fazer. E nós vemos que Eli, né, de acordo com o que a Bíblia diz, com o que a história diz, conforme os filhos dele foram crescendo, e ele começou a ver certas coisas que os filhos deles faziam, e ele não foi enérgico o suficiente. Ele até ensinou, e os meninos começaram a ministrar na casa de Deus. Só que ao mesmo tempo que eles ministravam na casa de Deus, o testemunho a qual eles davam não condiziam, por serem sacerdotes, por serem aqueles que ministravam no altar. E o que acontece? Eli até repreende, um pouquinho antes aqui, Eli até repreende. Ele fala: olha só, está chegando aos meus ouvidos que vocês não estão andando conforme é necessário vocês andar.
está chegando nos meus ouvidos que vocês estão roubando, está chegando nos meus ouvidos. Queridos, não sei quantos aqui já leram a fundo, direitinho, prestando atenção, mas eles se relacionavam sexualmente com as mulheres, vamos dizer assim, com as mulheres que trabalhavam no templo, as mulheres que limpavam por ali, eles se relacionavam sexualmente com essas mulheres. As ofertas, quando eram oferecidas, primeiro ela tinha que ter a gordura queimada. Primeiro ela era cozida, depois o sacerdote poderia sim comer, mas eles faziam questão de tirar antes. Eles enfiavam o garfo na oferta que era oferecida para Deus. Eles não queriam comer a carne cozida, eles queriam comer a carne assada. E eles enfiavam o garfo e tiravam e comiam. E aquelas pessoas que levavam a oferta, que tentava falar assim, espera, não, que tentava impedi-los, eles ameaçavam as pessoas. Eles ameaçavam isso, a oferta que estava sendo oferecida a Deus. Eles faziam isso. Então assim, eles não tinham temor nenhum a Deus. Eles não tinham. E eles cresceram desse jeito, ministrando desse jeito, fazendo as coisas desse jeito, fazendo as coisas de qualquer jeito, fazendo as coisas do jeito que eles queriam, do jeito que eles achavam que tinham que fazer. Eles cresceram assim, eles faziam assim, ministravam na casa de Deus assim. E quando eu estava lendo, que eu fui, porque nós vamos estudar sobre curiosidades, sobre o livro, sobre curiosidades do livro em si, e eu estava olhando, meu Deus, e trazendo, a gente sempre faz assim, coloca um espelho, pelo menos eu sou assim, quando eu estou lendo, quando eu estou estudando, eu fico assim, aonde que eu me encaixo nisso daí? Aonde que eu me encaixo nessa questão? Aonde que eu me encaixo? Talvez eu não esteja prostituindo dentro do templo. E é assim, se nós formos analisar hoje, num contexto geral de igreja, num contexto geral que acontece pelas igrejas, vamos colocar, não vou nem colocar do mundo, vou colocar do Brasil aqui, do Brasil, o que nós temos de ministros, de sacerdotes que ministram e que estão se envolvendo em prostituição. Eu não sei quantos viram esses dias para trás aí, que estava de um pastor que morreu dentro de um motel. Não sei quantos viram isso daí, essa reportagem. Alguém viu isso daí? Vocês viram o que o marido da mulher falou? Você ouviu? Não? O pastor morreu num motel com a irmã da igreja. Só que ele estava em campanha. Sabe o que o pastor estava fazendo? Abençoando o útero das mulheres. Essa era a campanha. Ele estava santificando o útero das irmãs da igreja. E o marido dela sabia. O marido e a mulher veio em defesa do pastor que morreu. Ele sabia, a mulher sabia, eles estavam em campanha. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Nós estamos vivendo dias horrorosos, de temor zero. Se começasse a acontecer igual acontecia lá atrás, das pessoas morrerem, das pessoas serem fulminadas, misericórdia. Talvez nós não nos prostituímos,
Talvez nós não enfiamos o garfo e não pegamos a oferta dessa forma. Mas uma coisa que eles não faziam, eles não davam ouvidos, o ouvido deles estavam tapados, eles não davam ouvido à voz de Deus. E nós vamos ver um pouquinho mais à frente que fala que naqueles dias, era rara, a palavra de Deus era rara. Era rara. Porque vinha justamente dos sacerdotes. Aonde ali, eles tinham todo o ensinamento, e eles estavam todos eles corrompidos. E nós, hoje, eu perguntei para mim, quando eu estava estudando, quando eu estava lendo, eu perguntei assim, como eu tenho ministrado na casa de Deus, como sacerdote? Porque eu estou falando ministrar, não é simplesmente tocar aqui, ministrar pregando, não. Porque cada um de vocês são sacerdotes. Cada um de vocês são sacerdotes. O primeiro lugar que vocês são sacerdotes é dentro do lar de vocês. O primeiro lugar que nós somos sacerdote é dentro da nossa casa. E como nós estamos ministrando o sacerdócio. Porque não é só nós ministrarmos na igreja. Como tem sido o que as pessoas, igual faziam com eles, porque as pessoas ficam olhando para nós. As pessoas olham para nós. As pessoas ficam querendo achar em nós tanto uma palavra de bênção, quanto ficam olhando para nós para ver algo de errado. Como as pessoas estão olhando para cada um de nós? Será que elas têm olhado para nós e têm nos acusado do que nós estamos fazendo as coisas de errado, no nosso local de trabalho, no colégio, quando a gente anda na rua? O que elas estão olhando para nós? Está olhando e vendo o que em nós? Como nós estamos nos apresentando diante de Deus? Como nós estamos entregando a Deus? Como está o teu coração? Queridos, nós hoje, nós temos a oportunidade, nós temos o privilégio de nós ministrarmos diante do Todo-Poderoso, sem véu, sem nada. Era para existir no nosso coração uma alegria, gratidão de forma extraordinária, de forma espontânea, aonde nós não precisaríamos pedir a ninguém. Levante sua mão para você glorificar a Deus. Levante sua mão, abra sua boca para você glorificar a Deus. Não era. Era para existir no nosso coração uma gratidão de forma onde nós não deveríamos nos conter. Porque hoje nós temos o privilégio e entendemos que dentro de nós, o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Ele está dentro de nós. Nós temos livre acesso. Só que muitas vezes nós deixamos as circunstâncias do nosso dia a dia. Eu sei que não é fácil. Nós passamos por situações dia após dia. Cada um tem uma vida diferente, cada um tem circunstância diferente, cada um tem um problema diferente, cada um vive situações totalmente contrárias do outro. Cada um vive. Isso aí, vamos colocar assim, é o normal da vida. Cada um de nós. Mas o momento em que nós estamos juntos, como igreja, o momento em qual nós nos reunimos como igreja, se nós formos olhar, analisar o que a Bíblia diz, as passagens que existem aqui, que quando a igreja se reunia,
quando acontecia alguma coisa com um dos apóstolos, se a gente for olhar lá em Atos, quando eles estavam presos, a igreja se reunia para orar, o que acontecia? As portas das cadeias eram quebradas e eles eram libertos, porque a igreja estava orando junto. Existia entre eles algo em comum. Existia, por mais que a situação era de perseguição, por mais que a situação era de cadeia, de ficar preso, de morte, de serem procurados para serem mortos, quando a igreja se reunia e começava a orar, o lugar tremia, por causa da presença de Deus, por causa da unidade da igreja de estarem juntos, de estarmos juntos. Existia alegria, existia algo diferente quando eles se encontravam. E é o mesmo Espírito que habitava lá, é o mesmo Espírito que habita na minha vida e na tua vida. Só que as circunstâncias da vida, as coisas, o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, acaba nos atrapalhando. Foi igual eu falei na última vez que eu preguei, acaba entulhando o nosso poço, aonde o Espírito Santo não tem aquela vazão para agir em nós, para agir no nosso meio. Às vezes a tristeza, às vezes as decepções, às vezes a decepção com outra pessoa, às vezes a decepção com a liderança, às vezes porque você queria uma coisa de um jeito, está sendo feito de outro, não está sendo feito do seu agrado, porque essas questões de nós não queremos fazer, então eu não vou fazer, eu vou abrir mão, não é do jeito que eu quero. E quem disse que tem que ser do jeito que você quer? Quem disse que tem que ser? Isso é uma questão de desobediência. Isso é uma questão no mundo espiritual e no mundo físico. Tem um peso muito grande. Tem um peso muito grande. Quando eu vou contra, eu posso não concordar com certas situações. Eu posso não concordar. Um exemplo, a igreja pintada de branco, e eu gostaria que a igreja fosse pintada de preto, e a igreja é pintada de branco. Aí eu vou deixar de vir à igreja porque eu queria que a igreja fosse pintada de preto, e não é. Aí eu vou ficar injuriado com o meu coração, entristecido, eu não vou ofertar, eu não vou dizimar, eu não vou fazer parte do coro da igreja, porque eu queria que a igreja fosse pintada de preto. Isso é desobediência. E você sabe qual é a diferença disso? Desse tipo de postura para a mesma postura deles? Nenhuma diferença. Nenhuma diferença. Porque às vezes a gente julga, a gente coloca o pecado grande e o pecado pequeno. Como é que você vai chegar diante de Deus para ministrar com raiva da sua liderança, com raiva do seu irmão? Como? Que nós vamos chegar para ministrar diante de Deus? Como que eu vou entregar uma adoração a Deus com o meu coração, não vou dizer nem entristecido, porque às vezes eu posso estar triste, vamos existir disso que eu vou estar triste, mas eu posso estar triste por uma circunstância, por alguma outra coisa, não triste com raiva de alguém, não triste, não suportando o olhar para a pessoa. Como Deus recebe a minha adoração como igreja? Como Deus recebe? Não recebe. É por isso que muita gente entra na igreja e sai da igreja, vem no domingo e vai embora para casa, a mesma coisa. Se não existir perdão no meu coração, se eu não perdoo meu pai, se eu não perdoo a minha mãe, se eu não perdoo meu irmão, eu vou vir no domingo e vou voltar para casa a mesma coisa. Deus nunca vai fazer a obra na minha vida, porque eu não deixo Deus fazer. Não é porque Ele não quer. Deus escolheu e nós nos apegamos o seguinte, num Deus bom, que Ele me escolheu, eu estou na igreja, eu estou salvo, e eu não me preocupo com certas coisas. Eu faço parte da família sacerdotal.
Jesus morreu na cruz por mim, perdoou os meus pecados. Assim como a família de Eli foi escolhida por Deus para ministrar diante dele. E às vezes nós temos uma promessa, às vezes Deus usa as pessoas para falar conosco, ó, eu tenho uma promessa na tua vida, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer isso na tua vida. E a gente se apega a isso. Não, Deus prometeu. Deus prometeu que vai ser desse jeito. Deus falou que ia fazer. E eu não me posiciono para o que Deus quer fazer. Deus prometeu que ia fazer. Mas eu tenho que me posicionar aonde Deus quer. Eu preciso fazer o que Deus quer. Eu preciso andar conforme Deus quer. Aí simplesmente eu me estagno. Deus falou que eu vou ser um grande pregador, que vai me levar a lugares. Ele falou. Ele falou para você, sim. Mas agora, o que você está fazendo para que isso aconteça? Se nós não fizermos nada, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. E muitas das vezes nós nos apegamos a isso. E o que me impactou aqui, nesse texto, é que o mesmo Deus que escolheu e que deu a promessa, foi o mesmo Deus que trouxe o juízo. O mesmo Deus que trouxe o juízo. Porque uma coisa, são pessoas, vou dizer assim, ó, que não têm o conhecimento, que elas não sabem, que elas erram por falta de conhecimento, por não conhecerem. Outra coisa são as pessoas que sabem que estão fazendo e não querem se consertar. Era o caso dos filhos de Eli. Eles sabiam que estavam fazendo errado, sabiam que aquela atitude deles estava errada, eles sabiam disso, mas eles tinham prazer em fazer. Eles escolheram em fazer. Eles escolheram fazer. E muitas das vezes, nós, como crente, nós somos conhecedores, nós sabemos, nós ouvimos todo domingo uma palavra de encontro. Nós ouvimos, nós sabemos, e nós, muitas das vezes, nós não nos posicionamos. Nós não fazemos aquilo que Deus tem falado para nós fazer. Nós não vamos nós não convertemos. A gente continua andando aonde a gente quer. A gente continua andando aonde é mais agradável ao nosso coração. A gente continua andando aonde vai ser mais fácil, aonde não vai ter tanto confronto, aonde eu não vou pisar em tantos espinhos, aonde eu não vou ali o ferro afiando o ferro. Eu quero sempre pela margem, eu quero sempre pela maciota. E o Espírito Santo ministrando no meu coração assim, ó, toma cuidado. Toma cuidado. Porque o mesmo Deus que promete, o mesmo Deus que te dá, é o mesmo Deus que o tempo que ele vai ver que eu não vou mudar, pode vir o juízo sobre a minha vida. Assim como veio o juízo sobre a vida deles. E Deus falou, ó, eu vou tirar, eu vou arrancar. E nós vemos que na história, quando Israel foi para a guerra, que Ofni e Finéias foram para a guerra, eles achavam que a arca da aliança, quando ia, a vitória é nossa. A vitória é garantida, Não passava pela cabeça deles que eles... Não passava. Mas existia pecado. E se a gente for analisar, eles morreram, os dois morreram, os filisteus pegaram a arca, levaram a arca, e aonde a arca ficou,
Deu problema. Aonde a arca ficou mudando de cidade, porque aonde a arca, eles colocavam a arca, dava doença no povo, né? Colocaram a arca no templo de Dagon. Aí chegou lá, um dia estava caído, com a cara no chão. No outro dia estava sem os braços, caído de novo. E a gente vai analisando e vendo, até eles começaram a ter um temor tão grande pela arca, assim, pelo Deus de Israel, não pela figura da arca, mas o que a arca tipificava, assim, como eles olhavam para a arca como fosse, né, a presença de Deus ali. E muitas das vezes a gente acha que está carregando, a presença, a arca, e não vai acontecer nada. Eu tenho a presença. Eu tenho. A presença de Deus estava até lá, na arca. Mas Deus não foi conivente com as coisas erradas. Deus deixou o povo ser derrotado. Deus deixou o povo ser derrotado. Pelo pecado que havia no meio do povo. Pela falta de posicionamento que havia no meio do povo. É por isso que nós vemos tanto reboliço dentro de muitas igrejas. Tanta coisa, mas como é que pode acontecer isso dentro de igreja? Deus deixa, querido. Deus deixa acontecer. E nós vemos que até para eles devolverem a arca, os filisteus, quando foram devolver a arca, os sábios lá, os sacerdotes, vamos dizer assim, filisteu lá falou assim, ó, nós não podemos devolver a arca, simplesmente ir lá e devolver a arca. Nós precisamos levar uma oferta. Até eles entenderam a parte da oferta. Deles entregarem a oferta. Então nós temos que olhar para o nosso Deus. Para o nosso Deus. Deus é amor? Sim. Ele amou cada um de nós de forma incondicional? Sim. Ele ama. Mas Ele é justo. Ele é justiça. Deus não negocia a glória dele com ninguém. Deus não vai negociar a sua adoração. Deus não vai negociar o seu comportamento. Deus não vai negociar. E Deus vai estar sempre de braços abertos para nos receber. Deus vai estar sempre de braços abertos para nos perdoar. Deus vai estar sempre de braços abertos para restaurar a nossa vida. Deus vai estar. Agora, a pergunta que eu tenho para você é a seguinte: você vai querer? Você vai querer? Eu vou querer? Eu vou querer. Porque pode chegar um tempo, pode chegar uma hora em que vai ser tarde demais, assim como foi tarde para Ofni e Finéias, para os dois. Aí sabe o que Deus faz? Levanta uma nova geração. Deus já não falava mais com Eli. Era o sacerdote principal. Deus já não falava mais com ele. Aí o que acontece? Deus está vendo que os poços de Eli, o poço de Eli está entulhado. Deus começa a falar com Samuel. E como fala que a palavra naqueles dias era rara, Samuel ainda não tinha o discernimento do que era a voz de Deus. Ele foi criado por Eli, e ele foi vendo o que os filhos de Eli faziam de errado, mas ele não se corrompeu. Isso significa o quê? Escolha. Samuel escolheu ser direito. Samuel escolheu andar correto. Foi escolha de Samuel.
E quando Deus vem e fala com Samuel, Deus fala com Samuel, Deus chama Samuel, Samuel sem entender, e ele acha que é Eli que está chamando ele. Ele acha que é Eli. E depois das 3 vezes que chama, Eli entende e fala: quando você ouvir de novo, você fala que o teu servo ouve. Outra coisa que chama a atenção, a voz que Samuel estava ouvindo parecia com quem? Com a voz de Eli, não é? Parecia com a voz de Eli. Às vezes, a gente fica procurando profeta, às vezes a gente fica pedindo: Deus, fala comigo. Deus, o Senhor não fala comigo. Eu vou atrás de profeta para que Deus fale comigo, para que Deus me mostre. A voz de Deus se parecia com a voz do profeta, com a voz do sacerdote, no caso. Entenda o seguinte, querido: Deus fala através do seu pastor, e às vezes você não está dando ouvido. Você não está dando ouvido. A voz de Deus para você nessa terra, você pode ter certeza de uma coisa: é a voz da sua liderança. É o direcionamento do seu líder para você. Às vezes você está pedindo: fala comigo, Deus, fala comigo, Deus. E está sendo ministrado aqui, ó, sobre a tua vida. O pastor está ministrando sobre a igreja e você está voado, porque você não acha que não é. Porque às vezes não está indo de encontro àquilo que o teu coração quer. Talvez não está indo de encontro àquilo que o seu ego quer. Às vezes vai ter que quebrar, o pastor está ministrando algo que você vai ter que quebrar algumas coisas. Algumas circunstâncias vão ter que ser quebradas na tua vida. E você acha que não é a voz de Deus. Então nós precisamos dar ouvido à voz da nossa liderança. Que seja ela para te apertar, que seja ela para o que for. Dê ouvido aos direcionamentos. Dê ouvido ao direcionamento. Sabe por quê? Porque se a liderança der um direcionamento errado, o problema não vai ser seu. O problema é da liderança com Deus. O problema é da liderança com Deus. Obedeça a voz da liderança. Obedeça os direcionamentos que têm sido dados. Nós precisamos ministrar diante de Deus com o nosso coração limpo, com as nossas mãos puras. Não que nós não vamos pecar, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas nós precisamos ter alegria, porque Deus, o que Deus fez, eu vou falar por mim na minha vida, e eu creio que cada um que está aqui tem uma história de vida que Deus transformou, que Deus mudou, ou Deus mudou a tua casa, Deus mudou a história a tua história, a história da tua parentela. Isso não é motivo de você ser grato a Deus. Isso não é motivo de nós ministrarmos diante de Deus, de ministrar grato, com alegria no coração. Nós precisamos, porque se nós não nos posicionarmos aonde Deus quer que nós estejamos, pode acontecer com a gente igual aconteceu com o povo de Israel. Será que vai ser preciso toda uma geração morrer para que Deus cumpra a promessa dele? Foi necessário todas aquelas pessoas que saíram do Egito morrerem, menos Josué e Caleb, que acreditaram na promessa. Isso é uma promessa. Quero dizer para você, que você acredite ou não, existe uma promessa em que Deus vai fazer.
Talvez você esteja dentro dessa igreja, né, fazendo parte do hall de membro da igreja, e você não acredita na promessa. A promessa, ela não vai deixar de ser cumprida. A promessa não vai deixar de ser cumprida. Mas você pode não fazer parte dessa promessa. Você pode não ver essa promessa por falta de fé, por você não acreditar naquilo que Deus falou que vai fazer. Então, assim, vamos trabalhar, querido, para isso. Vamos nos apresentar diante de Deus para isso, para nós fazermos. Vamos arregaçar a manga da nossa camisa para nós trabalharmos na obra. Sabe por quê? Porque muitas das vezes as pessoas acham que estão fazendo para o pastor, ou que está fazendo para qualquer outra pessoa. Você não está fazendo nada para o pastor, não. Você não está fazendo nada para o pastor, não. Apesar dele ter um coração, né? De ter um coração assim, de querer fazer, de querer abraçar, de querer estar junto, trabalhando ali. Você não está fazendo nada para ele, não. A obra que eu e você estamos empenhados, não é uma obra dele para ele, é uma obra de Deus. Uma obra de Deus para esse lugar. Uma obra de Deus. É uma obra onde vai ajudar, a obra onde pessoas vão ser acolhidas, a obra onde pessoas, né, vão ter ajuntamento de pessoas, onde vai haver salvação. Nós oramos para que a igreja tenha 1000 membros. Nós oramos, eu creio que a maioria ora por isso, pelos 1000 membros. E aonde nós vamos colocar 1000 membros? Aonde nós vamos colocar? Aí você olha para a igreja hoje e fala assim, poxa, a igreja está vazia. O que está acontecendo que a igreja está vazia? Se a igreja está vazia, se a igreja está vazia, eu tenho que olhar para mim e falar assim, peraí, aonde que eu estou errando que eu não estou fazendo a minha parte? Onde que eu estou errando que eu não estou fazendo a minha parte? Tudo isso, a questão da obediência, de você ouvir a voz da liderança. Você quer ver uma coisa? Semana passada, o pastor falou aqui, gente, a igreja está vazia. Nós precisamos o quê? O que ele falou? Nós precisamos convidar pessoas. Não falou isso? Ele falou isso, não falou? Eu não quero que você levante a mão. Não quero. Isso foi o quê? Um direcionamento. Certo? Um direcionamento o quê? Pastoral. Certo ou não? Você fez? Não precisa levantar a mão e falar nada. Você fez? Aí, sabe o que nós achamos? Que esse direcionamento não serve para nada. Que esse direcionamento, quando eu não cumpro esse direcionamento, no mundo espiritual não é nada. Eu acho que não é nada. Eu acho que não é nada. Isso é um direcionamento. E quando eu não obedeço o direcionamento, eu estou sendo o quê? Talvez você possa estar achando assim, isso aí é um absurdo da sua parte. Isso aí não tem nada a ver. Eu convido se eu quiser convidar, se eu não quiser eu não convido. Eu já sou membro daqui. Aí, você tem todo o direito de não querer. Tem todo o direito. Assim como Deus tem todo o direito de não querer você também. Assim como Deus tem todo o direito de como te escolheu, rejeitar também. Da mesma forma. Da mesma forma. São escolhas. São escolhas. É muito simples. É muito simples. Mas é muito complicado ao mesmo tempo.
Às vezes nós achamos que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Às vezes nós achamos que é mera bobeira. Isso não é problema meu. Que a igreja não é minha. Responsabilidade da igreja é crescer, não é minha. É de quem então? O temor que eu queria pedir ao Espírito Santo para colocar no teu coração é esse. Sabe o quê? Você pode ficar bravo comigo, você pode ficar bravo comigo, eu nem ligo. Se a igreja não cresce, entenda o seguinte: para cada um de nós, se a igreja não cresce, a culpa é minha. Se a igreja não cresce, a culpa é sua. Se não está tendo salvação, a culpa é nossa. Porque nós fomos chamados para ser o quê? Para ser o quê? Testemunha. Nós fomos chamados para ser testemunha. Então, sim, o que está acontecendo? Se nós não estamos convidando, a pessoa vir ou não, aí é outra coisa. A sua consciência vai estar leve. Eu convidei, eu chamei, a pessoa não veio. Beleza. Aí, mas o anunciar, o falar e o convidar é obrigação nossa. É obrigação nossa. Deus quer fazer de nós, quer que nós venhamos viver coisas tremendas, querido. E nós precisamos dar ênfase, nós precisamos dar ouvido, nós precisamos dar o nosso coração. O que não pode acontecer é nós ouvirmos, todo domingo a gente ouve uma palavra de encontro, que vai de encontro todo domingo. E muitas das vezes não acontece nada, a nossa vida não muda, as nossas atitudes não mudam. Amanhã nós esquecemos o que foi pregado hoje. Isso significa o quê? Que eu não quero mudar. Isso é o que significa. É que eu não quero me posicionar. É que eu não quero fazer. Eu acho que está bom do jeito que está. Mas e Deus? Você acha que Deus acha que está bom? Você já perguntou isso para Deus? Já se colocou diante de Deus para perguntar a Deus? Isso me confrontou muito. Como eu estou ministrando diante de Deus, no meu dia a dia. Como eu estou me achegando como sacerdote diante de Deus. Como estão as minhas mãos diante de Deus. Como eu estou ministrando, me apresentando a Ele. Como está a minha obediência. Como está a minha fidelidade. Como está a minha santidade diante de Deus. Às vezes a gente fica, eu não estou sentindo nada, o culto foi frio, eu não consigo sentir mais. Como está a minha vida e a tua vida como sacerdote diante de Deus? Porque Deus vai falar a quem dá ouvido. Se eu e você dermos ouvidos à voz de Deus, Deus vai começar a falar com a gente. Se eu quiser colocar para Deus, Senhor, eu quero Jesus. Deus vai falar contigo. E você vai ver que Deus vai começar a falar com você da forma mais simples possível. Mais simples possível. Deus usa tanta coisa para falar com a gente. Outro dia o Lauro falou comigo para você ver como é que Deus usa a simplicidade para dar resposta às pessoas. Uma vez nós fizemos acho que foi uma campanha, um negócio na consagração, que era para você escolher alguém
e abençoar alguém com alguma coisa. E como eu sei que o Lauro é serralheiro, eu tinha comprado um kit de imã, que chama mão amiga, um esquadro que é um imã, que ele junta as peças para você soldar, ele não deixa a peça ficar bamba. Aí eu peguei e escolhi o Lauro. Peguei e dei o Lauro esse esquadrozinho. Dei o Lauro. E foi embora. Ó, isso aí foi lá na outra igreja, muito tempo, né, Lauro? Muito tempo. Aí o Lauro, um dia aqui, não sei se foi um negócio de homens, acho que foi no Congresso de Homens, eu acho. O Lauro chegou para mim, olha, de anos. O Lauro chegou para mim e falou comigo assim: pô, eu queria te falar uma coisa. Você lembra aquele esquadro que você me deu naquele dia, assim, assado? Falei, lembro. Ele falou assim: aquilo ali foi a resposta de Deus para a minha vida. Eu estava orando a Deus em relação, eu acho que era para desistir ou não, né? Do que ele queria continuar fazendo. Ele estava indeciso se ele iria continuar fazendo, trabalhar com aquilo ali ou não. Ele estava pedindo a Deus uma resposta. Aí eu fui e dei esse esquadro a ele. E Deus falou assim: olha aí a resposta que você estava me pedindo. O que tem a ver o esquadro? Então Deus usa das formas mais simples possível. Eu não sabia de nada. Ele falou assim: ó, tá aí a resposta. É para você continuar fazendo. A Neia no final do ano estava com uma dúvida tremenda. Estava jogando para trás. Aí Deus usou o pastor aqui no púlpito e deu uma cajadada nela, para ela posicionar. Então, assim, quando a gente quer ouvir, quando a gente quer se posicionar, Deus vai usar as coisas mais simples e Deus vai mostrar para cada um de nós aonde nós precisamos nos posicionar. Porque se você e eu, nós estamos aqui ainda, é porque ainda há tempo de nós fazermos para Deus. Amém? Quero convidar vocês a se colocar em pé para nós estarmos orando. E eu juro para você uma coisa, não pode jurar não, mas eu vou falar uma coisa para você. Ó, como eu peço a Deus, Senhor, me dá uma palavra que vai alegrar o coração dos meus irmãos. Como eu peço a Deus isso, querido? Como eu peço a Deus. Eu tenho uma palavra lá de José. E toda vez que eu vou pregar, eu falo: poxa Deus, eu vou ministrar essa palavra hoje. Como eu peço a Deus para me trazer uma palavra para alegrar o coração, o seu coração. Aí toda vez que eu vou falar com Deus, você que sabe, você prefere agradar homens ou a mim. Então, você não fica bravo comigo não, você fala com Deus. Porque eu sei que às vezes existem pessoas que falam: poxa, mas você só bate. Mas antes de você apanhar, quem apanha sou eu. Antes de Deus falar com você, se você acha, né? Primeiro eu trago para mim. Primeiro Deus mostra para mim: olha só, precisa melhorar. Precisa se apresentar melhor diante de mim. Precisa fazer melhor para mim, porque o que eu tenho para você é maior. Mas para ser maior, você precisa se posicionar naquilo que eu quero. E o que Deus tem para a nossa igreja é maior. Mas nós precisamos regaçar a manga para nós trabalharmos. Nós precisamos deixar de viver o nosso querer, às vezes, para viver o querer de Deus. E Deus sempre fala isso comigo.
Você tem largado de viver o seu querer, a sua vontade, aquilo que você acha, para você viver o que eu quero? Para você fazer o que eu quero? Porque, querido, uma coisa eu vou falar para você, não é fácil fazer o que Deus quer, não. Não é fácil, não. Não é fácil. Mas é gratificante nós vermos Deus agindo no nosso meio. É gratificante nós vermos Deus agindo na vida de pessoas. É gratificante nós vermos Deus transformando pensamentos, transformando corações, Deus curando corações amargurados. É gratificante quando nós nos posicionamos. Amém? Feche os seus olhos aí. Coloca a mão no teu coração aí, querido. Senhor, nós queremos nessa noite, Senhor, como sacerdote, como teus filhos, ó Pai. Senhor, nós reconhecemos e entendemos, ó Deus. Assim como eu falei com o Senhor hoje à tarde, meu Deus, o quanto eu tenho errado, Jesus. O quanto eu tenho deixado de fazer, meu Pai. O quanto o Teu Espírito trouxe ali coisas e mais coisas, ó Pai, que muitas das vezes eu deixo de fazer. Não faço conforme o Senhor quer, da melhor maneira possível. Mas assim também, Deus, como eu orei e falei com o Senhor que eu quero me posicionar. Porque, Deus, assim como o Senhor falou comigo um dia que me escolheu, Deus, eu não quero ouvir de forma nenhuma que o Senhor desistiu porque eu não me posicionei, porque eu não quis. Senhor, eu quero mudar, Senhor, a minha forma de me apresentar a Ti. Eu quero mudar, Senhor, a minha forma, Senhor, de pensar, a minha forma de, em muitas coisas, ó Deus, a minha forma de agir. Os sentimentos, ó Pai, no nosso coração, que muitas das vezes nós temos sentimentos, ó Pai, que não Te agradam. Quantas das vezes nós ficamos com raiva das pessoas, por circunstâncias, por situações. Quantas das vezes nós não agimos da forma que o Senhor agiria, meu Pai. E muitas das vezes nós queremos nos apresentar ao Senhor com o nosso coração todo endurecido, com o nosso coração cheio de amargura, com o nosso coração cheio de raiva. E nós queremos muitas das vezes que o Senhor faça. Nós queremos ver a Tua glória se manifestar no nosso meio. Nós queremos ver, Deus, pessoas sendo libertas. Nós queremos ver cura no nosso meio, Deus, mas o nosso poço está entulhado. Não tem vazão para o Teu Espírito agir. Não tem vazão para a água purificadora que sai, que está dentro de nós, jorrar, Senhor. Mas, Deus, nessa noite eu quero pedir ao Senhor. Eu me coloco diante do Senhor, ó Pai. Eu me coloco e eu creio, Senhor, que a Tua igreja também se coloca diante do Senhor. Que o Teu Espírito Santo, meu Pai, possa trabalhar em cada um de nós. Que durante essa semana o Senhor venha nos confrontar. Que durante essa semana o Teu Espírito venha nos constranger de tal forma em que nós, ó Deus, não venhamos nos conter. Que nós venhamos, ó Deus, nos quebrantar o nosso coração. Que o nosso orgulho, Deus, venha a ser, que o amor refletido a nós venha a ser maior do que o nosso orgulho. Venha a ser maior, Deus, quando o Senhor se apresentar em nós, a Tua presença venha a ser maior do que a falta de perdão em nós. Venha ser maior do que o nosso orgulho, venha ser maior do que as nossas vontades, ó Pai, que nós venhamos nos dobrar diante do Senhor, para que, Deus, a Tua vontade opere em nós, que venha existir alegria, o gozo em nosso coração, porque, Deus, o Senhor é isso em nós, é alegria, é gozo, é paz.
Em nome de Jesus, ó Pai, é o que eu peço ao Senhor, que essa semana, em todos nós, seja uma semana de reflexão, seja uma semana de confronto, seja uma semana de briga, Senhor, entre a carne e o Espírito. Mas, ó Deus, que o nosso Espírito, Deus, venha estar mais bem alimentado para que nós venhamos poder vencer esse mundo, vencer as nossas próprias vontades, ó Pai. É o que eu oro a Ti nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.